Olá pessoal, boa tarde. Eu vou fazer esse vídeo como um teste da minha apresentação de qualificação do doutorado, tá? Então, o meu nome é Dalmo, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Santa Maria e eu faço parte do laboratório de pós-colheita aqui do campus Cachoeira do Sul, e sob orientação do professor Paulo Corade. Tá? Então, a minha apresentação ela faz parte da qualificação de tese de doutorado, que nada mais é do que uma etapa importante, né, e requisito para a obtenção do grau de doutor em engenharia agrícola. Tá? E o título dela é Simulação e Modelagem do Escoamento do Ar em Meios Porosos nas Operações de Secagem e Armazenamento de Grãos. A apresentação vai ser dividida em 7 partes, então nós vamos ter uma introdução e um objetivo geral, né? Depois eu vou abordar 4 capítulos e, por último, as considerações finais. O capítulo 1 fala sobre a utilização da dinâmica dos fluidos computacionais, né? Apresentando conceitos sobre uma abordagem do escoamento em meios porosos, né? Utilizando metodologias e modelos físicos e matemáticos para descrever parâmetros de secagem e armazenamento de grãos. No capítulo 2, nós teremos a aplicação da dinâmica dos fluidos computacionais, ou seja, do CFD, né, para uma análise de um sistema de difusão de ar aquecido acoplado em um secador rotativo. Depois disso, essa patente aqui ela foi registrada no ano passado, né? E no capítulo 13 nós temos um artigo científico já finalizado, que ele vai aplicar a simulação CFD na análise, né, do ar intergranular em grãos armazenados. E por último, o capítulo 4 fala de um capítulo que ainda está em desenvolvimento, né? Que ele vai relacionar a simulação CFD com a qualidade de grãos armazenados. O capítulo 1, que eu esqueci de dizer, ele é uma revisão, então um artigo de revisão publicado já na revista Food Reviews. Então, quando nós falamos sobre secagem e armazenamento, nós temos 2 etapas que são as principais no processo de beneficiamento de grãos. Então, quando nós temos uma secagem, que nada mais é do que a retirada da umidade do grão até o nível de umidade higroscópica, né? Nós temos uma secagem eficiente onde ela cria condições ideais de armazenamento. E o armazenamento, ele faz o controle da oferta deste alimento, né, por um longo período de tempo, e não somente na safra. Então, para que haja esse controle, esse armazenamento eficiente, é importante que a gente faça o controle de certos parâmetros de secagem e armazenamento, né? E os principais são a temperatura do ar, de secagem ou de aeração, a umidade relativa do ar, a porosidade do grão, né? Determinamos a umidade de equilíbrio do grão e também a pressão estática da massa, que vai influenciar no dimensionamento do sistema de aeração. Então, todos esses controles, eles acabam mitigando algumas perdas geradas tanto na secagem quanto no armazenamento, que vão desde trincas causadas pela supersecagem, né, até uma umidade alta, então o armazenamento de grãos com umidades altas causadas pela subsecagem. E essa umidade alta acaba gerando uma condição propícia, para o desenvolvimento de fungos, infestação de insetos e animais,
E também, como nós estamos armazenando um ser vivo, com o aumento da temperatura e da umidade, acaba criando uma alta taxa de metabolismo, né? O que causa a respiração e, consequentemente, a deterioração do produto. Então, para que a gente faça o controle desses parâmetros de forma mais efetiva, utiliza-se métodos para determinação. Então, os principais, eles são métodos experimentais, né, que geram equações empíricas bastante precisas, porém, se tem uma desvantagem, que é a utilização de equipamentos, gasto com energia elétrica, gastos financeiros, mão de obra e tempo. Então surge a alternativa de utilizar a simulação computacional, onde com apenas um computador, né, é possível descrever processos de secagem e armazenamento. E a principal delas é a dinâmica dos fluidos computacionais, ou simulação CFD, que utiliza métodos numéricos para descrever, para solucionar equações governantes na mecânica dos fluidos, né? Porque elas não têm uma solução analítica. Então, esses métodos numéricos, eles são utilizados para resolver de forma numérica. E as principais vantagens, então, é essa economia com equipamentos, com experimentos, né? E as desvantagens é que a maioria dos softwares utilizados, eles são pagos, né? As licenças estão na base de 80, 90, 100 mil reais. Mas hoje em dia se tem softwares alternativos chamados de open source, que são softwares de fonte aberta, que você pode criar o seu modelo e o seu código sem nenhum custo e principalmente disponibilizá-lo, compartilhá-lo com outros pesquisadores. Outra desvantagem é que, dependendo da configuração das condições que você determina, você acaba limitando o seu modelo. Por exemplo, aceitar que o fluxo dentro de um secador ele é um fluxo laminar. Então, se distancia bastante do processo real, né? Outra questão é que, dependendo do fenômeno ou do processo que você quer simular, você precisa de um supercomputador, ou o que nós chamamos de workstation, que ele possui um maior nível de processamento, né, fazendo com que haja uma menor tempo computacional. Então, a simulação computacional, a dinâmica dos fluidos computacionais, propriamente dita, né, ela pode ser utilizada como uma ferramenta, e aí se tem várias automações utilizadas nos experimentos, né, ou ela pode até substituir o experimento. Então, no artigo, no capítulo 2, nós vamos abordar a utilização da dinâmica dos fluidos computacionais para o desenvolvimento de uma patente, utilizando também uma automação de um CLP. E os objetivos principais é testar várias configurações, vários modelos, e a utilização da simulação CFD com experimentos automatizados e sempre buscando um equipamento com maior eficiência e a finalidade de preservar a qualidade desses grãos. Então, o capítulo 1, como eu tinha falado antes, né, ele faz uma revisão abordando os modelos utilizados para determinar certos parâmetros termofísicos, né, para secagem e armazenamento de grãos, principalmente aquele utilizando a abordagem de escoamento em meios porosos. Então, quando nós caracterizamos a massa de grão como um meio poroso, nós temos um parâmetro chamado porosidade, que nada mais é do que a relação do volume vazio pelo volume total. E aí ela diz a quantidade de
vazios que nós temos, né? Quanto maior a porosidade, maior o volume de vazios na massa porosa. Só que a porosidade, por si só, ela não garante, né, um fluxo menos resistente, vamos dizer assim. Quanto maior a porosidade, maior a resistência. Também não quer dizer, né? Nós precisamos de uma característica que não fale apenas da quantidade de vazios, mas também a interconexão entre eles, a tortuosidade dessas conexões. E aí nós temos um parâmetro chamado permeabilidade. A permeabilidade, ela vai falar sobre a facilidade com que o ar ele atravessa aquele meio poroso, né? Nós temos um número adimensional, que é chamado número de Darcy, que ele vai caracterizar a permeabilidade e também como uma facilitação do fluxo passando pelo meio poroso. Quanto maior o número de Darcy, né, maior a permeabilidade, então menor a resistência da massa porosa ao escoamento. E essa permeabilidade, ela depende da forma do grão, do tamanho dele e da compactação entre eles. Então, aqui no Lapós nós estamos começando com estudos de análise da compactação de diferentes grãos, né, ao longo do tempo, utilizando outros tipos de silos, analisando também de acordo com as impurezas, né? Então, esses são parâmetros da massa porosa, ou seja, da massa de grãos. Mas também nós precisamos analisar o fluxo de ar, tanto na secagem quanto na aeração, porque o ar, o escoamento, ele é o agente de mudança das condições da massa de grão. Então, ela que vai determinar uma menor ou maior proliferação de micro-organismos, né? E nós precisamos também caracterizar de acordo com a temperatura do ar, de acordo com a umidade relativa do ar. E aí, quando nós falamos sobre escoamento em meio poroso, se tem uma abordagem, né, que é a abordagem do escoamento acoplado livre poroso. Então, escoamento acoplado livre poroso, ele possui dois métodos, ou seja, duas metodologias. A primeira é a de um único domínio, né? E a outra é o método de dois domínios. O método de dois domínios, ele enxerga esse escoamento acoplado como sendo dois domínios, o domínio livre e o domínio poroso. Quando o escoamento está no domínio livre, né, nós temos as equações de Navier-Stokes, que são as equações para escoamento livre. Quando o fluxo está em meio poroso, nós temos as equações para escoamento em meio poroso. Aqui vou colocar um D, porque ela vem direto lá da lei de Darcy. E aí nós vamos ter, na metodologia de dois domínios, nós vamos ter um conjunto de equação para o meio livre, um conjunto de equação para o meio poroso, e também nós vamos precisar de um conjunto de equações para a interface livre porosa. Agora, na metodologia de um domínio, que é a que a gente utiliza, a gente enxerga como se fosse um único domínio. Porém, com a fase livre, sem obstáculos, né? E a fase porosa. A fase livre, então, ela vai ter aquele conjunto de equações para escoamento em meio livre, né? Porém, com um termo, que esse termo ele é chamado de termo fonte, ou source term,
que ele vai caracterizar o meio poroso. Porém, eu vou adicionar um heaviside term, que nada mais é do que um termo liga-desliga, né? Onde o escoamento no escoamento livre, né, sem obstáculos, ele vai ser zero. E quando tiver no escoamento em meio poroso, vai ser o mesmo conjunto de equações, porém o termo heaviside vai ser 1. Então ele liga e desliga de acordo com as posições no domínio, né? E aí ele vai ligar esse termo fonte, né? Que nada mais é do que um termo utilizado para escoamento em meios porosos. Então, quando nós temos escoamento em meio livre, né, nós temos as equações governantes de Navier-Stokes, que nada mais são do que a equação de conservação de massa, a equação de conservação de movimento ou momento, né, onde nós temos um termo fonte que ele vai caracterizar o escoamento, seja ao redor de uma esfera, ao redor de um cilindro. Vai ser nesse termo fonte onde nós vamos adicionar a equação para meios porosos, né? E também, se nós quisermos saber, se nós quisermos saber a distribuição da temperatura, nós vamos utilizar uma equação de conservação de energia. Se nós quisermos modificar essa equação de conservação de energia para concentração, é possível, né? Ela vai ter o mesmo formato, mas ao invés da temperatura vai ser concentração, que no caso vai ser umidade, se a gente quiser saber a distribuição de umidade, por exemplo, na secagem, na aeração, né? E no termo fonte, nós vamos ter as equações para meios porosos, que são aquelas provenientes da lei de Darcy, que ao longo dos anos foram passando por modificações, né? E aí surgiu a de Brickman, depois a de Forchheimer, que levam em conta as forças viscosas e inerciais do escoamento em meios porosos. E aí, dentro dessa metodologia de um único domínio, nós temos duas formulações. Uma é a formulação da velocidade superficial, onde nós temos a porosidade apenas no termo fonte, e ela está dentro da permeabilidade, né? E nós temos a formulação da velocidade verdadeira, que é a que a gente está utilizando, né? Onde todos os termos da equação serão multiplicados pela porosidade. Então, matematicamente, a velocidade verdadeira será menor que a velocidade superficial, e fisicamente é uma velocidade que ela retrata a velocidade dentro do vazio, do interstícios porosos. E a secagem, ela acontece, então, né, com a adição de um ar seco e quente. Esse ar, ele vai possuir menor quantidade de água nele, então a pressão de vapor do ar vai ser menor que a pressão de vapor do grão, criando um gradiente de pressão de vapor, de concentração, né? E aí nós temos o movimento da umidade do centro do grão para a superfície pelo processo de difusão de massa ou difusão de umidade, né? Regido pela lei de Fick. E aí nós temos uma acumulação da umidade na superfície e ela vai ser transferida, então, para o ar, né, pelo processo de convecção regido pela lei de Newton para a convecção de massa. E o calor, ele vai entrar pelo grão, pela superfície por convecção, e aí nós temos um movimento por condução desse calor da superfície para o centro, né, regido ali pela lei de condução de Fourier. E aí, então, só é possível a secagem, né, principalmente quando eu tenho
a pressão de vapor do ar maior, a pressão de vapor do grão maior que a pressão de vapor do ar. E aí, nós temos, então, a lei de Fick, que é a lei de difusão de massa, e a lei de convecção de massa, a lei de Newton. Todos os modelos de secagem, eles são baseados nessas equações clássicas, né? Da lei de Fourier, da lei de Fick. Então, nesse artigo de revisão, a gente fez um compilado das equações principais utilizadas para o arroz, milho e a soja. Então, no arroz, os principais são Page, Midili, Wang e Singh, né? Que eles são provenientes lá da lei de Fick, da lei de Fourier, da lei de das equações de Navier-Stokes. Então, nós temos os parâmetros termofísicos sendo determinados em vários estudos, né, sendo utilizados, mas eles foram obtidos com aquelas metodologias de Midili e Page. Nós temos também o milho, né, que foram criados equações empíricas provenientes das simulações da dinâmica dos fluidos computacionais, utilização de equações de Fourier, Navier-Stokes, Lukov, Maxwell, utilização desses mesmos equacionamentos, né, de Page, de Midili para obtenção de parâmetros termofísicos. A soja, utilização dos mesmos métodos, mesmas equações, né? Page, Midili, porém com alguns estudos também utilizaram métodos de elementos discretos, que são simulações computacionais, porém tentando descrever o movimento, né, e a simulação do sólido, né, levando em conta a mecânica, as equações da mecânica dos fluidos, da mecânica dos sólidos. Aqui nós temos alguns parâmetros da soja também utilizados nesses artigos. E onde que esses estudos aplicaram essas metodologias, né? Então, teve-se secagem com vapor superaquecido, secagem com micro-ondas, utilização de imagens térmicas, análise com machine learning, redes neurais, né? Também utilização de DEM, de simulação CFD. E aí nós concluímos, então, que esses modelos provenientes de modelos clássicos, né, como a lei de Fourier, a lei de Fick, Navier-Stokes, eles construíram esses modelos, Midili e Page, e as aplicações elas são diversas, principalmente integrando esses modelos mais clássicos com modelos computacionais, especificamente a dinâmica dos fluidos computacionais. E também nós fizemos, né, uma análise da simulação CFD numa aplicação de um sistema de difusão de ar aquecido em um secador rotativo. Então nós criamos uma patente, ela foi registrada lá em 2024, né? E aí nós tínhamos o objetivo, né, de ver qual a configuração mais eficiente desse secador rotativo. Então foi criado ali o secador com tambor de 5.000 litros, né? Adicionou-se esse difusor de ar. Aqui nós temos, então, a câmara de secagem, que é o tambor. Nós temos a saída do ventilador e a entrada na câmara. Na saída do ventilador se tinham sensores de temperatura,
tanto na saída quanto na entrada da câmara de secagem, se tinham sensores de temperatura, pressão, e umidade relativa do ar. E umidade na câmara de secagem, né? Isso. Também foi adicionado um queimador a gás, no qual ele adicionaria calor no ar de entrada. E esse painel de controle. Então, adicionou-se um controlador lógico, né? E esse controlador, ele era alimentado com informações de temperatura, umidade do ar, temperatura da massa, da pressão dinâmica do ventilador. Eles eram determinados por sensores, né? Esses sensores alimentavam o controlador, e esse controlador, ele controlava, então, o fluxo de ar de entrada, a temperatura dele, né, e até a rotação do ventilador. Aqui nós temos, nessa parte, adicionou-se o difusor de ar. Aqui nós temos a parte de abastecimento, né, o tambor, o manômetro, o ventilador, o queimador a gás. Algumas informações sobre os sensores. Então, adicionou-se as hélices, né? E ela fez um papel de difusor de ar, que nós já sabemos que ela acaba direcionando melhor o ar, né? Mas aí foi feito uma simulação. Então, nessa simulação foi criada uma malha computacional. Toda essa simulação foi feita em Fortran, né? E criou-se a malha computacional, que nada mais é do que a tomada de dados, né, de alguns parâmetros como velocidade, temperatura, em uma simulação. Então, nesses pontos, que são chamados nós, é onde são coletados informações sobre velocidade, sobre temperatura em uma simulação. E aí, utilizou-se as equações de Navier-Stokes, né, para simular qual era a distribuição de temperatura e velocidade na câmara de secagem, né, com dois tipos de condições. A primeira condição é uma condição com velocidade mais alta, ou seja, o número de Reynolds maior, uma temperatura de entrada do ar maior e um coeficiente de transferência de calor maior. E a segunda condição seria um número de Reynolds menor, um coeficiente de transferência de calor menor e uma temperatura de entrada do ar menor. Tá? E aí a gente pode comparar, né? Então, assim, quando nós temos uma velocidade maior, essa velocidade ela se concentra principalmente no centro do escoamento, né? E aí nós configuramos que na parede da câmara a velocidade é zero, por isso cria esse gradiente de velocidade. O que causa também um gradiente, né, um achatamento da temperatura. Então, nós temos essa estratificação da temperatura porque há uma perda de temperatura, uma perda de calor para as paredes do nosso secador. Agora, quando nós temos uma velocidade menor, essa velocidade ela acaba sendo melhor distribuída, né, fazendo com que houvesse uma temperatura mais uniforme, né? E aí essa temperatura mais uniforme, ela acaba gerando um aumento
na temperatura na câmara de secagem, criando um aumento na taxa de secagem. Então, eu diminuo o tempo de secagem, fazendo com que eu consiga secar mais número de lotes em um mesmo período de tempo. E aí isso torna o secador mais eficiente, né? Então, observou-se com a adição desse sistema de difusão, dessa configuração, né, de velocidade, coeficiente e temperatura, uma melhora na qualidade final. E nós aplicamos também a dinâmica dos fluidos computacionais para análise de grãos armazenados. Então, o objetivo, né, era utilizar essa metodologia em diferentes configurações de silos, porque no mercado hoje nós temos silos aeradores com diferentes tipos de dutos, né? Também nós temos silos secadores, e aí nós precisávamos analisar a dinâmica do ar intergranular dentro da massa porosa, variando as configurações de dutos e também variando os grãos. Então, o estudo ele analisou aveia, trigo, milho, arroz e soja. Então, sempre buscando integrar a simulação computacional, né, junto com experimentos e automação de sensores. Então, para que a gente fizesse a análise, né, da dinâmica do ar intergranular, nós utilizamos a simulação CFD, mas para que a gente conseguisse suplementar essa simulação, nós precisamos, né, de caracterizar o meio poroso. E aí, para isso, nós utilizamos uma etapa experimental. Então, a nossa abordagem de caracterização do meio poroso veio de uma metodologia utilizada em vários artigos, né, que utiliza a equação de Ergun, feita lá em 1952, em que ela relaciona o gradiente de perda de carga, ele é influenciado pelas forças viscosas e inerciais. Então, nós vamos ter forças viscosas, né? Ou seja, o coeficiente viscoso, e nós temos o coeficiente de forças inerciais. E eles dependem, né? Eles são caracterizados pela porosidade e pelo diâmetro característico do grão. Então, essa equação ela é bastante utilizada, focada, né, em escoamento em massa de grãos, né? Porém, nós tínhamos visto já que somente a porosidade e o diâmetro característico ele não demonstra de forma confiante, né, a caracterização do efeito da massa, né, na resistência ao fluxo. Então, nós criamos uma metodologia de fazer uma curva de gradiente de perda de carga em relação à velocidade, e aí com essa curva, para diferentes silos e diferentes grãos, com essa curva a gente determinou os coeficientes lineares que levam em conta as forças viscosas e o coeficiente quadrático que leva em conta as forças inerciais. Então, para a determinação de perda de carga, se tem 3 metodologias, por Bernoulli, né, e também pela curva pressão estática e taxa de vazão do ventilador, né? Só que essas são metodologias que elas subestimam a perda de carga, enquanto que a curva de Chet, né, feita empiricamente para vários grãos,
ela leva em conta o efeito do grão na queda de pressão. Então, ela leva em conta as forças inerciais e viscosas. Então, para a determinação dessa curva de perda de carga, nós confeccionamos silos protótipos, né? Utilizando dados de silos reais, nas empresas Tritec, Campal e Cotrisul, que foram parceiras nesses nossos estudos. Então, nós criamos silos em escala laboratorial, né? Foram 3 silos aeradores, com dutos de aeração retangulares, né? O silo 1 e o silo 3 são dutos com menor área, e o silo 4 é um duto de aeração, porém com uma área maior. E nós também criamos um silo secador. Esse silo secador ele é caracterizado pelo fundo totalmente perfurado, chamado de plenum. Aqui nós temos, então, a confecção dos silos, né? E os grãos utilizados foram obtidos nas empresas, né? Campal, Tritec e Cotrisul. E aí, depois que os silos foram confeccionados, nós fizemos o dimensionamento do sistema de aeração, né? Adicionamos eles e também, com a parceria da empresa Crematec, nós adicionamos cabos termométricos, né? Que eles mediram a temperatura ao longo do experimento na base do silo, no meio e no topo. E aí, como que nós determinamos a perda de carga? Nós medimos a pressão pela velocidade, né? E aí, nós medimos a velocidade dos silos vazios com os silos cheios. E aí, nós obtivemos a pressão, né, dele vazio e dele cheio. Tivemos a perda de carga ocasionada pela presença dos grãos para cada silo. Outras características físicas também que nós precisamos determinar para suplementar a simulação foi a porosidade e a massa específica aparente. Então, toda essa metodologia, né, da geometria, a criação da malha, as configurações das condições de contorno foram feitas no ANSYS. E aí o solver escolhido, que é aquele resolvedor das equações, né? Nós escolhemos o CFX, tem o Fluent, né? E aí depois disso, depois da simulação propriamente dito, nós temos o post-processing, que nada mais é do que a obtenção dos resultados. Então, obtenção de perfis de velocidade, temperatura, turbulência e pressão. Depois, nós precisamos validar esse método, né? Mas antes, os resultados precisam ser verificados, eles precisam ter explicações físicas, né? Então, ele tem que condizer com o que acontece na realidade. E depois disso, nós temos que, isso aí faz parte da verificação, e aí nós precisamos validar, seja com outro experimento, seja com simulação ou com dados da literatura. Então, nós fizemos a geometria de forma mais completa no SolidWorks, depois nós mudamos para uma forma mais simples, né? Que aqui seria um cilindro, no ANSYS mesmo. E aí nós fizemos a determinação da malha computacional, que ela é obtida, né, com o estudo de malha. Então, a malha computacional nada mais é do que
os pontos formados por elementos e nós, onde nós vamos fazer a coleta das informações de velocidade, temperatura, pressão e turbulência. E aí nós precisamos achar uma malha em que ela seja refinada, né? Fazendo com que a variável analisada ela se torne independente do refinamento da malha. Então, o estudo de malha ele é o refinamento da malha, né, fazendo com que haja maiores números de elementos. Só que quanto maior o número de elementos, isso significa uma maior precisão e um maior tempo e gasto computacional. Então, nós precisamos achar aquela malha onde eu irei refinar até um ponto em que a variável analisada ela não se difere de uma malha mais fina, mais de 1%. E aí a gente diz que a malha convergiu. Nós precisamos configurar as condições de contorno, que nada mais é do que determinar as características de entrada do ar no silo, né? A saída, as condições de não escorregamento, ou seja, que a velocidade do ar nas paredes do silo é 0, né? E também nós precisamos caracterizar esse meio poroso. E aí, para isso, nós caracterizamos o domínio, né, como sendo um domínio poroso e caracterizamos a porosidade feita de forma experimental e os coeficientes coeficientes lineares que levam em conta termos viscosos e os coeficientes quadráticos que levam em conta termos inerciais, ou seja, efeitos inerciais, né? Que nós obtivemos, então, de forma experimental. E aí, só para a gente dar uma observada, né? A porosidade no trigo, no milho e na soja, elas foram parecidas. E aí, a gente vai ver que a porosidade ela tem um efeito não tão importante assim quanto o efeito dos coeficientes de resistência. Então, nós temos trigo, milho e soja, uma porosidade parecida, porém, a densidade diferente, né? E os grãos de aveia e arroz com uma porosidade maior. As equações, então, utilizadas foram as equações para meios porosos, que o ANSYS ele utiliza a de Darcy-Forchheimer acoplada na de Navier-Stokes, né? Com a formulação de velocidade verdadeira. E a equação de turbulência utilizada é o método K-epsilon, né? A equação K-epsilon que leva em conta a energia cinética e a taxa de dissipação, que é o que mais se utiliza nos estudos com escoamento em meios porosos e grãos, principalmente. E aí, por último, nós temos as análises dos perfis de temperatura, velocidade, pressão e turbulência. Então, nos resultados, a gente precisou criar uma faixa de velocidade em que, como nós já sabíamos que, de acordo com a velocidade, quanto maior a velocidade, maior o fluxo, né? E aí isso faz com que haja uma maior perda de carga. E aí nós precisamos determinar o mesmo intervalo de velocidade para todos os silos e todos os grãos. E aí, para que a gente consiga analisar, né, a diferença entre os silos e os grãos. E aí, nós conseguimos observar, né, que nos silos aeradores, olha só, os silos condutos aeradores, silo 1 e silo 3, né, esses silos foram o que mais obtiveram perda de carga. Foram os
os silos que obtiveram maior perda de carga, ou seja, maior resistência ao fluxo. E a explicação ela é devido a uma menor área de duto, né, fazendo com que obtivesse uma velocidade localizada maior, e aí também tendo uma perda de carga maior. Mas se tem outras explicações que a gente vai ver somente na análise dos perfis de velocidade, turbulência e pressão. Então, silos aeradores obtiveram perdas de carga maior, silos secador e o silo aerador com área de duto maior tiveram perdas de carga menores, ou seja, uma menor resistência ao escoamento. Agora, comparando os grãos experimentalmente, nós obtivemos que grãos, né, com a porosidade menor acabaram como o trigo, né, acabaram tendo uma perda de carga maior em comparação com os outros. Mas também nós tínhamos grãos como a soja e o milho, que eles possuíam também uma porosidade menor. Porém, o trigo ele possui uma geometria menor. E aí isso faz com que nós tenhamos uma maior resistência ao fluxo, né? Porque se tem uma compactação maior. Grãos maiores e principalmente grãos mais redondos, né? Eles acabam tendo menor resistência ao fluxo, principalmente por essa facilitação que tem do escoamento. E aí nós temos os intermediários, que é o arroz e a aveia, né? Que em determinados silos nós tivemos o arroz com perda de carga maior e em determinados silos nós tivemos a aveia com perda de carga maior. Acontece que nos silos que nós observamos que o arroz teve perda de carga maior, mesmo tendo geometria parecida com a aveia, né? Nós temos que o arroz ele tem uma casca muito mais abrasiva, o que geraria, né? O que explicaria essa resistência maior ao fluxo, ou seja, uma maior perda de carga no arroz. Em silos em que a gente não tem, em que a aveia ela é maior, não se consegue observar a diferença, né, causada pela casca, porque na aveia nós temos uma casca mais lisa, o que facilitaria. Porém, a geometria um pouquinho maior também, né? E aí, nós precisamos analisar o perfil de velocidade, como que acontece a entrada do ar, né? Se tem zonas de recirculação. E aí, para isso, nós utilizamos a dinâmica dos fluidos computacionais. Analisando a velocidade, né, nós temos que, nos silos aeradores, nós temos uma heterogeneidade, uma estratificação da velocidade. Então, nós temos velocidades maiores nos dutos, criando zonas que nós chamamos de dead zones, ou seja, zonas mortas, onde se tem velocidade zero, ou seja, circulação de ar zero, né? Não tem circulação de ar. E aí, falando sobre zonas que nós não temos circulação de ar, acabam sendo zonas que possuem maior acumulação de temperatura e umidade. Então, são zonas mais preocupantes. Observadas em silos aeradores, né? Aqui nós temos no silo 4, que é em menor grau. Mas em silos secadores nós temos uma distribuição mais homogênea do ar, e aí sem zonas mortas, né? O que nos indica um melhor controle de certos parâmetros, como a velocidade, e menos zonas mortas. Falando sobre a pressão estática, então, quando nós temos silos aeradores, nós temos um acúmulo de pressão, né,
nos dutos, influenciando principalmente o dimensionamento do ventilador, né? Enquanto que silos com silos secadores, né? Nós temos uma melhor distribuição da pressão estática. E aí isso faz com que haja uma maior facilitação do fluxo de ar. Deixa eu ver aqui. Falando sobre a turbulência, né? Então, o que se explica também essa maior perda de carga é nós temos perda de energia por recirculação em dutos aeradores. Então, nós temos zonas turbulentas ao lado dos dutos, né? O que gera um menor controle de parâmetros como umidade, né? Nós temos zonas em que se tem menor controles de qualidades, acúmulo de temperatura, acúmulo de umidade. E já no silo de secador, não. Nós temos uma baixa taxa de energia cinética turbulenta em silos secadores. O que gera também uma questão de maior qualidade e controle da massa. Aí falando sobre a diferença, os efeitos, né, do grão na turbulência, nós temos que quanto menor a porosidade, maior a turbulência. Porém, parâmetros que caracterizam os efeitos inerciais e viscosos, como o tipo de casca, tamanho, a geometria, elas são muito mais proeminentes do que a porosidade propriamente dito. Então, grãos maiores, mais esféricos, né, acabam tendo menor perda de carga. Então, a gente pode dizer que esses efeitos, né, esses coeficientes, eles caracterizam melhor, eles podem servir como melhor aporte de decisão do que a porosidade propriamente dita. Aqui também questão da distribuição, né, com uma porosidade menor, grãos com porosidade menor, com coeficientes viscosos e inerciais maiores, nós temos uma maior perda de carga. Tá? Então, concluímos que... Desculpa. E aqui nós fizemos também uma análise da qualidade desses grãos durante o experimento, né? Controlando a temperatura. Então, nós obtivemos dados termométricos durante o experimento, né? Em que os valores médios de temperatura eles estavam na faixa de 26, 20 graus Celsius, o que caracteriza como um armazenamento eficiente. Excelente, né? Condições excelentes. E também nós precisamos saber, nós queríamos saber como que acontecia a dinâmica do calor, o perfil de temperatura em silos, né, de aeradores e silos secadores. E aí nós temos que silos aeradores possuem uma estratificação maior horizontal, criando zonas de acúmulo de calor, né? Já em silos secadores ou com área de dutos maiores, nós tivemos uma melhor distribuição da temperatura, né? E aqui nós podemos também comparar os grãos que possuem diferentes coeficientes térmicos. Então, concluímos com esse capítulo que silos com áreas de dutos maiores, propriamente dito, os silos secadores, né, se teve menor resistência ao fluxo,
o que gera uma melhor eficiência do sistema de aeração, uma distribuição mais homogênea do ar e, principalmente, diminuindo as zonas mortas, né, que são aquelas zonas em que a velocidade é zero, ou seja, não tem ar passando naquela parte, e também de turbulência localizada. Silos aeradores possuíam maior turbulência, maior queda de pressão e possivelmente também maior deterioração dos grãos. Então, como caracterização dos meios porosos, nós temos uma forte influência, né, dos coeficientes viscosos e inerciais que levam em conta tamanho, geometria, o tipo da casca, se é lisa, se é rugosa, a forma, né, do grão. E, em um segundo plano, nós temos a porosidade. E aí, pessoal, a gente fez, né, a análise. Nós iniciamos, então, uma análise que é a utilização da dinâmica dos fluidos computacionais, mas relacionando com a qualidade desses grãos armazenados. Então, a ideia era utilizar esses coeficientes, né, porém, para silos em escala real. Então, nós faríamos a implementação da simulação e, nessa mesma linha, avaliando a qualidade dos grãos. Então, nós fizemos coleta de geometria dos silos em escala real, nas empresas Campal, Tritec e Cotrisul. Nós pegamos dados de geometria de dutos de aeração, velocidade dos dutos, né? Desculpa, a velocidade do ar nos dutos. Aqui nós temos um fluxograma de como acontece novamente a simulação. E aí nós fizemos coletas desses grãos armazenados lá nos silos, de grãos de arroz, aveia, trigo, soja e milho, em 3 etapas, né? Então, quando os grãos chegavam no silo, no início do armazenamento, num tempo intermediário, a metade dele, né? E aí também antes da expedição. E os testes que foram feitos e ainda estão sendo feitos, né? São os testes de germinação, porosidade, densidade aparente, teor de umidade, composição centesimal, que ainda não foi feito, mas que será feito na Universidade de Passo Fundo, né? Que ele analisa, então, porcentagem de fibras, proteínas, lipídios, cinzas, né? É um ótimo parâmetro de qualidade. E o equipamento será o NIR, né? O equipamento de infravermelho. Infravermelho próximo, na verdade. Outro teste também é o peso de 1.000 grãos, que é uma característica bastante comum no arroz. E também de grãos inteiros. Então, alguns testes já foram feitos, né? Como o de porosidade, o de massa específica aparente, a determinação da umidade de forma direta no método estufa, né? Onde fica a 105 graus Celsius por 24 horas. Depois disso, nós colocamos por meia hora no dissecador e assim é pesado e determinado a umidade. O método de germinação, que ele depende de cada grão, né? E também, antes do teste de germinação, nós temos a quebra de dormência, que depende de cada grão também, é uma quebra diferente. Nós fizemos a contagem para o teste do peso de 1.000 grãos para o arroz, com contador de sementes, né? E também nós temos um mini engenho que
nós fizemos o teste, ou seja, a determinação da quantidade de grãos inteiros. E aí, fazendo as considerações finais, né? Nós temos métodos utilizados hoje em dia, criados de forma empírica, que foram baseados em modelos clássicos, né? E hoje nós temos também a simulação computacional como uma ferramenta sendo utilizada nos experimentos, né? E esses experimentos, com o advento de novas tecnologias, eles acabam sendo automatizados. Então, todas essas ferramentas, elas servem para uma melhoria, principalmente focada, né, na qualidade né, obtendo uma melhor qualidade de grãos e também um aprimoramento dos equipamentos na parte de pós-colheita. E aí eu fiz uma parte que é os próximos passos, né? Então, nós estamos fazendo já as coletas de dados para o capítulo 4, e aí falta a composição centesimal, que será determinada para todos os grãos, né? Lá na Universidade de Passo Fundo, e ela será feita no final do mês. De setembro de 2025 a maio de 2026, eu vou estar fazendo parte do meu doutorado na modalidade sanduíche, na Universidade Estadual de Iowa, né? Sob co-orientação do professor Dr. Maier, que ele é um dos principais, ele foi orientador do professor Paulo Corradi, e ele é um dos principais pesquisadores, né, na parte de pós-colheita. E nós vamos fazer análise da termodinâmica da fosfina, que é utilizado para tratamento de grãos, né? E aí nós vamos identificar como que acontece essa distribuição em silos armazenadores. Então aqui tem o cronograma, né? Que vai de setembro até maio. E aí eu tenho 60 dias depois da chegada, né? Para apresentar a minha defesa de tese. Então eu agradeço a minha família, aos meus amigos, ao meu orientador, professor Paulo Corradi, à Universidade Federal de Santa Maria, ao campus de Cachoeira do Sul, a CAPES pelo fornecimento da bolsa, e as empresas parceiras, né? A Cotrisul, a Crematec, a Campal e a Tritec. Agradeço também aos meus colegas de laboratório e a todos que, de alguma forma, participaram dessa conquista. Informações.